Bom dia a todos. Iniciamos uma semana com muito simcha, com muita alegria. O assunto que nós vamos continuar falando hoje é um assunto até pouco diferente. No inglês se chama fighting fair. Brigar e lutar de uma forma justa. Mesmo quando há necessidade de lutar, de brigar. Lutar e brigar, olha as palavras. Mesmo quando há uma necessidade de lutar e brigar, temos que se cuidar que isso seja feito de uma forma justa, de uma forma correta. O que significa isso aqui? Lutar, brigar, de uma forma justa? Será que brigar é uma péssima ideia? Agora vamos de novo estudar um trecho talmúdico, onde isso vai nos esclarecer e iluminar um pouco esse conceito de lutar e brigar de uma forma justa. O Talmud relata que uma pessoa cujo nome era Resh Lakish. Resh Lakish significa que ele era o chefe dos bandidos. Imagina, o chefe dos bandidos. Ele era um gladiador, um lutador e um conhecido bandido. Isso é chamado Resh Lakish, o chefe dos bandidos. Uma vez passou um rio e viu o conhecido talmudista, o líder do povo judaico daquele tempo, Rabino Yochanan, estava se banhando no rio. Ele deu um pulo enorme e caiu na água próximo ao conhecido Rabi Yochanan. Quando Rabi Yochanan viu a força desse Resh Lakish, o homem tinha assim, um físico interessante, forte, musculoso. Rabi Yochanan falou pelo seguinte: tua força deveria ser investido no estudo da Torá. Se você ia colocar tua força no estudo da Torá, realmente você seria uma pessoa grande. E Resh Lakish respondeu para Rabi Yochanan. Rabi Yochanan era considerado um homem muito bonito, extremamente bonito. Falou Resh Lakish para Rabi Yochanan: olha, a tua beleza deveria ser dedicado para mulheres. Eles iam realmente valorizar e apreciar a tua beleza. Uau, imagina falar isso aqui para um grande rabino. Mas o rabino lhe respondeu, falou para o ladrão, para o chefe da ladrão: saiba o seguinte, se você vai arrepender, você vai estudar a Torá, vai estudar a Bíblia e a Torá, você vai se tornar uma pessoa decente. Eu tenho uma boa proposta para você. Você pode casar com minha irmã e ela é muito mais bonita do que eu, muito mais interessante, falou para o ladrão. E o ladrão gostou da proposta. Concorda, vamos lá. E o Resh Lakish, o ladrão Resh Lakish, o chefe dos ladrões, se tornou um discípulo do grande Rabi Yochanan e se deu muito bem. Alguns anos, o Resh Lakish, o ex-gladiador e bandido, se tornou uma das pessoas mais eruditos do povo de Israel. E também se tornou o cunhado do Rabi Yochanan ben Zakkai, do grande Rabi Yochanan. Não ben Zakkai, eu falei errado, do grande Rabi Yochanan. Mas passou algum tempo e na escola, naquela yeshiva, na escola talmúdica, aconteceu uma disputa, uma briga. O assunto era algo muito técnico.
começaram a discutir do que ponto, na que fase da produção, certos itens se tornam suscetíveis para impureza ritual. Por exemplo, quando tem uma espada, uma faca ou punhais, quando é considerado que terminou a fabricação deles. O Rabi Yohanan falou assim, que eles passam, quando o ferreiro se coloca num forno, isso significa o término da fabricação, eles se tornam suscetíveis para impuridade. O Resh Lakish, o cunhado, o ex-bandido, falou não. O término do processo é quando o ferreiro os coloca num banho de água fria. Assim que o sistema, após o forno, se coloca na água fria, e isso é considerado o término da produção. Aparentemente um assunto totalmente técnico. Mas, por algum motivo, o Rabbi Yohanan não gostou que seu cunhado e seu aluno teve uma opinião diferente do que dele. E não gostou que a sua opinião foi assim, entender como desafio à sua autoridade. E ele falou para seu cunhado, olha, você como ladrão, você conhece bem essas armas que acabamos de falar no assunto, como facas, espadas, é algo que você realmente entende. O resto aqui sentiu uma picada terrível. E falou para seu cunhado, que bem que você me fez, se me pedir para arrepender, que você sempre me lembra do meu passado. Acha justo você me lembrar sobre um assunto que já foi resolvido? Mas eles começaram a discutir e Rabbi Yohanan não quis perdoar e o assunto foi longe, de tal forma que o Resh Lakish ficou doente assim contra o Talmud. Passou algum tempo, o Resh Lakish, o ex-gladiador e o chefe dos bandidos, ele faleceu. Quando isso aconteceu, Rabbi Yohanan entrou num deprê enorme e nunca se perdoou pela briga, não se perdoou pela causa do falecimento de seu cunhado, e por mais que os outros sábios queriam consolá-lo, não deu certo. O fim era que Rabbi Yohanan rasgou suas roupas e ficou gritando o dia inteiro, onde que você está, meu querido cunhado Resh Lakish? Para onde que você foi? Não se perdoou. Com o tempo, ele perdeu a sanidade dele, diz o Talmud. De tal forma que os rabinos rezaram e pediram para Deus para ele tirar Rabbi Yohanan do nosso mundo, porque era uma vergonha. Uma pessoa tão grande sem ter a sua mente trabalhando, e Rabbi Yohanan também faleceu. Que história triste. Essa discussão entre os cunhados, entre professor e aluno, entre pessoas que eram tão próximos, que um não aguentou viver sem o outro, talvez é uma das histórias mais tristes do Talmud. Pessoas que a amizade deles era profunda, não conseguiram encontrar um acordo, paz e harmonia entre eles. Aquele que sobrou, Rabbi Yohanan, não conseguiu continuar sua vida. E a única coisa que poderia acalmar o seu dor era a própria morte. Imagina um negócio desse. E principalmente quando a gente olha qual que foi a causa, é um assunto totalmente técnico. Totalmente técnico. O que é considerado o término, o acabamento final de uma espada? Será que é o forno ou o banho de água, que aquela espada, a faca tem que ser colocada após o forno? Isso causou uma tragédia tão grande.
Mas o que sim devemos aprender dessa história? Que por isso contamos essa história hoje. Que é algo que realmente pertence muito nas nossas vidas. Independente, quando qualquer um de nós pode se encontrar numa situação triste, zangado, sentindo decepção, rancor, e talvez até com razão. Mas perdemos o foco durante o argumento. Jamais que nós podemos usar ou devemos usar argumentos sobre a pessoa com quem que discutimos de uma forma pessoal para invalidar o nosso oponente. Falar para ele como você lembra quem que você sabe o que você fez. Esse tipo de conversa que não tem nada a ver com uma discussão. Apenas é usado para abaixar o astral e deixar o outro mais nervoso ainda, nunca traz algum resultado positivo. E isso é o que hoje devemos aprender. Aquilo que nós vimos hoje. Fight fair. Quando você tem que discutir. Nós estamos falando de quando você sente é importante para o assunto de você provar a tua ideia. É para o bem da outra pessoa, às vezes, até de discutir com ela. Tudo isso aqui é legítimo. Mas faz isso aqui com dignidade. Não perde a razão tentando machucar o outro com assuntos que não tem nada a ver com aquilo que está em questão. Lembrando para ele que ele não tem direito a falar já que ele fez isso ou aquilo. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é uma lição desse Talmud que nós vamos levar com nós. Porque nós vamos olhar quantas das discussões que nós conhecemos, as brigas que nós conhecemos, não são mais sobre o assunto. Porque o assunto por si já poderia ser resolvido faz tempo. Mas sempre é porque entramos com algum assunto, introduzimos um argumento que apenas machucou outra pessoa, mas não trouxe nenhum resultado, nenhum conhecimento novo e nenhuma forma de poder resolver o assunto em paz e harmonia. Por isso, fight fair. Discute. Não tem problema de discutir. Discutir é saudável, mas com honestidade, com dignidade e com grandeza. Nós vamos, se Deus quiser, continuar esse raciocínio, que essa história tem tanto para aprender. Com pessoas grandes, às vezes caem numa falha tão óbvia. Nós não somos tão grandes, por isso a gente tem que se cuidar mais ainda. E nunca entrar naquilo que a gente chama aqui a baixaria, ou seja, lutar de uma forma baixa. Não. Somos dignos demais para se envolver nesse tipo de conversa. Bom dia para todos e vamos em frente. Vamos que vamos conseguir. Hashem está com nós. Hashem com nós, sucesso garantido.